Chegamos agora no último tópico da nossa lição da Escola Sabatina. O tema é Purificando o Templo Hoje. Irmão Fábio, como Deus exige dos líderes de seu povo que mantenham a santidade de sua casa com todo o esforço e diligência? Vou trazer dois aspectos. Quando eu falo de líderes, a gente logo joga para nossos pastores, nosso obreiro, conferência geral, associação, mas aqui eu entendo que são todos aqueles que estudam e ouvem a palavra de Deus. Porque, como vimos no início, se eu aciono com mais uma pessoa a presença de Deus, ali é um templo, ali é um local de culto. Então é necessário ter um cuidado. Então todos nós devemos ensinar isso. Não é só, senão eu vou jogar para o meu obreiro, né? Meu pastor, não é isso. Então é para todos aqui. O texto de Ezequiel fala assim, e o meu povo ensinarão a distinguir, né, o que é certo e o que é errado. Então cabe a nós que conhecemos essa mensagem, estamos estudando isso aqui, a começar a resolver alguns problemas, inclusive no nosso meio, né? Como eu falei, ficou tudo meio comum. Eu sou diretor de jovem, então eu sempre gosto de liga juvenil na igreja. Então, estudando essa lição, eu percebi que eu devo tomar mais cuidado com algumas questões, porque o jovem a gente sabe como é que é, né? Então ele espera de nós a direção. Então os líderes que trabalham com jovens ou em outros departamentos devem ter um cuidado e estar estudando a palavra de Deus quando se fala de reverência na casa do Senhor. Então foi uma lição para mim essa lição aqui, né? Foi bom ter caído para mim. Muito bem, então temos aqui essa lição a todos nós, que precisamos conscientizar, né? Então, como líderes, precisamos... A lição, graças a Deus, veio e abrange a igreja no mundo todo, mas como líderes precisamos levar esse assunto para além da semana onde está sendo estudado na Escola Sabatina, para sempre termos em mente e levarmos à mente de toda a congregação a necessidade de zelarmos pela reverência na casa de Deus, né? E vamos... a gente começa a lembrar de algumas situações e às vezes eu acho que é importante mencionar. Às vezes nós estamos na casa de Deus e novamente eu vou fazer a menção aqui do uso do celular, né? Às vezes está acontecendo o culto, está ali acontecendo a pregação e a gente está trocando mensagens, a gente está acessando redes sociais, está acessando outras coisas que não tem nada a ver com o ambiente de culto. Que tipo de reverência é essa? Que tipo de zelo é esse que a gente está manifestando? Então, se você tem esse hábito, trabalhe isso, né? Peça que Deus lhe dê força para que, se necessário for, olha, deixa esse celular desligado dentro da sua bolsa durante o culto, ou... Porque o pessoal fala, não, mas pode surgir uma emergência, pode surgir alguma coisa. Como era há 20 anos atrás, quando o celular não era tão popular, ou há 25 anos atrás, ou 30 anos atrás, quando nem existia celular? Será que não existiam emergências? E como que as pessoas se comunicavam? Às vezes a gente fica tão afoito por novidades ou por que vai chegar uma mensagem de emergência. Bom, faça uma reflexão. Aí, nesse último ano, quando no momento de culto, que você estava ali com o celular sempre dando uma olhadinha, chegou uma mensagem que realmente era uma emergência que era necessário... Você vai perceber que isso talvez nunca tenha acontecido. Então, deixa o celular desligadinho, deixa guardadinho ali, não fica... mas alguém pode falar assim, não, mas eu tenho a Bíblia, tenho o Inário ali. Então, desabilite as notificações, porque às vezes você está acessando ali a Bíblia e o Inário, daí chega uma mensagem, ô fulano de tal, bom dia e tal, tal coisa. Daí você já clica ali, já vai responder, pronto. Já acabou a mente que estava ali conectada com a palavra de Deus, já foi para outro assunto, e daí de uma mensagem já vai para outra, e já tem um link que já vai abrir uma outra coisa, e finalmente, quando você se dá conta, passaram alguns minutos, já perdeu o fio da meada da lição ou do sermão que estava acontecendo. Isso, irreverência, né? Hábitos que devem ser abandonados, né, que temos bastante, como isso que você comentou do celular. Agora, temos que ter em mente que hábitos que devem ser cultivados. Sim. Eu entendo que os cultos, que quando Deus lá disse em Êxodo 25, né, porque eu desejo habitar no meio de vós. Então eu entendo que os cultos domésticos também, eles precisam ser reativados. Sim. Por que eu estou falando isso? São essenciais. Por negligência também, hoje não é muito comum
os cultos no lar. Então a gente precisa estar retomando isso de novo. Então hábitos que devem ser abandonados e hábitos que devem ser cultivados. E o que a gente está fazendo? A gente está pegando os hábitos que não devem ser cultivados e cultivando eles, e os hábitos que é para ser cultivados já abandonamos. Exato. Então é necessário esse cuidado também, quando se fala da presença de Deus no nosso templo, né? Seja o templo interno ou externo. Exato. Vamos à pergunta B. Explique a vitória essencial que precisamos alcançar na força de Cristo. Agora, o texto, né, forte, Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu estou já 12 anos na igreja, então acredito que não estou aqui de brincadeira, né? Então eu tenho uma proposta, tenho um propósito, né, que é alcançar a vida eterna. Então essa é a vitória do cristão, alcançar a vida eterna. Mas para que isso aconteça é necessária a vitória anterior, que é a purificação do coração. E como vemos nessa lição aqui, é impossível ela acontecer se Cristo não fizer essa obra. E como eu falei também, pode ser que para nós seja um pouco violenta essa limpeza, entendeu? Mas essa violência é necessária, porque Deus odeia o pecado. Sim. E Ele quer extirpar de nós. E como eu disse, é duro para a gente, porque a gente ainda está apegado a Ele ainda. Então, meu desejo é que a gente possa entregar nossa vida a Cristo e não se agarrar mais com erro nenhum e deixar Ele operar essa obra, se eu quero herdar a vitória, né? Que é a vida eterna. Exatamente. Irmão Fábio, em vista disso que nós estudamos ao longo da lição, e ela partiu de uma história, de um fato, né, dos dias de Cristo e chegou para bem dentro do nosso coração, qual o apelo que o irmão gostaria de deixar para aqueles que estão acompanhando esse estudo? Irmãos, aqui está falando de purificação do templo. Tá? E como vimos aqui, quem opera essa obra, Cristo começou esse ministério, né, de purificação do templo. Quem opera essa obra é Deus. Então, para todo aquele que deseja alcançar a vitória sobre o pecado, é necessário permitir que Deus faça isso. E o único meio é estudando a palavra de Deus. Tá? Então, é impossível você conseguir alcançar uma purificação se você não sabe o que é certo e o que é errado. E a palavra de Deus te dá esse auxílio. Então, meu desejo para os irmãos é que busquem estudar a palavra de Deus. Eu sempre enfatizo o estudo da lição, que o estudo da lição traz assuntos bem conectados. Então, estude a lição, estude a palavra de Deus e abra o coração para o Espírito Santo, para que ele possa inserir e fazer esse trabalho, né, de dentro para fora.